Bom, sou Milton José Ricó, estou aqui novamente no projeto Saúde Bucal, inserido no programa João Soares Saúde, para falar um pouco mais sobre odontologia estética. Hoje vou falar sobre a estética nos dentes posteriores. A gente sabe que antigamente a principal opção para restaurações dos dentes posteriores era a utilização do amálgama de prata, das restaurações metálicas fundidas, e quando se tinha uma grande destruição do tecido dental, era utilizado coroas totais metaloplásticas ou metalocerâmicas, e muitas vezes precisando fazer o canal desse dente e a colocação de um pino ou núcleo. Com o aparecimento do condicionamento ácido esmalte, que é sem dúvida o mais significativo avanço da odontologia restauradora nos últimos 40 anos, e com o desenvolvimento de novos sistemas adesivos e resinas atuais, nós podemos indicar com bastante segurança as restaurações para os dentes posteriores em caráter permanente. Bom, os problemas que a gente encontra com as restaurações de amálgama são essas fissuras existentes entre o dente e a restauração, ao longo do tempo. Também encontramos as falhas como fratura do esmalte, principalmente fratura do dente, principalmente quando feito em dentes que foi tratado o canal e restaurados com amálgama, ocasionando a fratura geralmente dessa região, dessa face do dente, sendo que essas restaurações de amálgama elas não protegem a estrutura dental, diferente das resinas atuais, que elas protegem a estrutura dental. Outro problema que a gente encontra em restaurações de amálgama é essa trinca que acontece sobre essa região do dente. O paciente geralmente relata que sente dor à mastigação e congelado. Nós vamos examinar, a restauração está boa, sem infiltração, mas quando nós removemos a restauração, encontramos essas trincas, geralmente em pacientes que têm bruxismo, que é o hábito de ranger ou apertar o dente. A gente encontra isso daqui de difícil solução. As restaurações adesivas, a principal vantagem é a preservação da estrutura dental. Aqui nós vamos ver um caso, essas cáries de sulco pequenas que numa abordagem tradicional era restaurado com amálgama, tendo que abrir uma cavidade grande no dente para essa restauração. Com a abordagem moderna, com as resinas adesivas, nós removemos somente o ponto de cárie e restauramos esse dente com resina. Aqui pode ver mais detalhado essas cáries de sulco. Nós utilizamos essas brocas, que são brocas pequenas de sulco, para remoção somente da cárie, uma cavidade pequena, sem a necessidade de estender toda a cavidade, como era no caso do amálgama, e restaurando com resina. Então, essas restaurações elas preservam a estrutura dental, que é importante. Além de preservar a estrutura dental, elas protegem essa estrutura porque elas unem as paredes dos dentes. Aqui vamos falar de restaurações diretas em resina composta, que são restaurações executadas numa sessão no consultório com essas resinas. Nesse caso foi trocado todas as restaurações por resina composta. Para se fazer essas restaurações, que é uma técnica sensível, o profissional tem que ter conhecimento de técnica e de material para que se tenha uso desse material, para que se tenha um contorno adequado da restauração, com um ponto de contato no dente vizinho adequado, e a utilização de resina adequada também. Esse caso aqui não foi utilizado o sistema adesivo corretamente. A restauração, a resina também não era ideal para o caso.
e nós tivemos a falha da restauração, com fratura. Note que tem um espaço na interface dente-restauração, né? Outra resina que também não se usou o sistema adesivo adequado, a técnica correta de restauração. Nós tivemos aqui fratura da restauração, com o sistema de resina também não foi o ideal. Vamos ver nesse caso aqui, onde nós temos também a resina irregular, não temos um contorno adequado do dente, uma restauração de amálgama, e nós trocamos essa restauração de amálgama e a resina agora com contorno adequado, né, sem aqueles espaço entre o dente, polimento adequado também, né? Um requisito para essas restaurações estéticas é a higiene e o controle de cárie. Não se pode fazer restaurações estéticas, né, de resina com uma higiene inadequada e a falta do controle de cárie. Aqui um outro caso onde se usou uma resina inadequada para dentes posteriores, e restaurado agora, troca da restauração, obtendo um ponto de contato melhor aqui, um contorno melhor da restauração, onde não vemos também o limite dente-restauração. Isso daqui, um outro caso de resina também, principalmente com falta de acabamento e polimento, onde nós trocamos a resina, demos o polimento adequado, contorno adequado da restauração e usando técnica e resina adequada. Então, vemos alguns casos aqui das trocas dessas restaurações de amálgama, né, uma visão maior, todas essas restaurações realizadas diretamente com resina composta. Um outro caso, só alguns casos de troca de restaurações, né? Mais um caso onde tínhamos amálgama e esses amálgamas foi trocado por resina. E vamos ver agora um pouco um outro meio de se ter resultados com restaurações estéticas para os dentes posteriores, que são as restaurações indiretas, que têm o envolvimento de laboratório. São realizadas normalmente em duas sessões, uma para se preparar, moldar, e a outra para colocação e cimentação ou adesão da restauração ao dente. Aqui note um dente bem destruído, né, onde numa abordagem tradicional seria necessário o tratamento de canal, colocação de um pino, e nessa abordagem mais moderna com as restaurações adesivas, nós restauramos o dente preservando a estrutura dental e protegendo essa estrutura. Então aqui é um caso de restaurações maiores, né? Então tem a moldagem, vai para o laboratório confecciona essa restauração em porcelana no caso, e depois nós colamos a restauração ao dente. Um outro caso, onde nós trocamos essas restaurações por resinas direta, e nesse caso, onde tivemos a fratura dessa região do dente, onde o procedimento mais tradicional seria também o tratamento de canal, colocação de pino e coroa, nós preservamos essa estrutura remanescente e fazemos restauramos com porcelana, preservando a estrutura do dente. Tá? Com isso, o paciente preserva mais, não tendo a necessidade de tratamento de canal, colocação de pino e coroa, sendo um custo mais dispendioso, né, para o paciente. Aqui um caso de resina um dente bem comprometido. Nós vamos fazer o preenchimento desse dente, preservando a face da frente do dente, que seria a face vestibular,
e a colocação de uma onlay de porcelana. Tá? Um outro caso aqui, onde tivemos a fratura de toda essa região do dente, digo de novo que numa abordagem tradicional seria necessário fazer o canal desse dente e colocar pino e coroa. Nós preservamos toda a estrutura do dente sem a necessidade de tratamento de canal e restaurando com porcelana, uma técnica indireta, com envolvimento de laboratório. Um outro caso, na troca dessa RMF, restauração metálica fundida, nós trocamos por restaurações de porcelana. Então aqui um caso de troca desta RMF, removemos a restauração metálica, moldamos, esse modelo vai para o laboratório confecciona a porcelana e aqui sendo preparado a porcelana para cimentação ou adesão ao dente. Aqui usando o sistema adesivo e cimentando a peça no dente do paciente, tá? Então a vista antes, né, com a restauração metálica fundida e depois a restauração em porcelana já cimentada ao dente. Um outro caso com bastante estrutura danificada, onde nós vamos preservar essa estrutura remanescente e a colocação de uma peça de porcelana também. E alguns casos, né, de trocas e restaurações, aqui trocando com restauração direta em resina e porcelana. Um outro caso, esses 3 dentes foi trocado por porcelana e os demais restaurados com resina composta direta. Aqui alguns casos de inlays, de restaurações indiretas em resina de laboratório, né, que é um outro material que se utiliza também para essas restaurações, técnica indireta, né, onde é feito o modelo, a restauração no modelo e depois a cimentação ou a colagem dessa restauração no dente. Outro caso, com fratura dessa região, está preservando e protegendo a estrutura remanescente do dente. E para finalizar aqui o último caso também, uma extensão grande, onde restaurações diretas a gente não iria conseguir um contorno ideal dessa restauração, nós vamos fazer de forma indireta a restauração desse dente. Espero que vocês tenham gostado dessa apresentação e nós podemos dizer que essas restaurações estéticas em dentes posteriores, elas podem proporcionar excelentes serviços em termos de qualidade, longevidade e custo. Essas restaurações tornam possível salvar uma quantidade muito significativa de dente sadio, retardando a necessidade de tratamentos mais extensos e de maior custo. Obrigado, até a próxima.